Bom dia, Wellington. Bom dia, Alfredo. Vou falar um pouco mais alto para captar minha voz. Vou ver se hoje o nosso som sai com um pouco de melhor qualidade. E hoje é dia que eu preciso sempre consultar o dia. Ligando aqui, ó. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein? Hoje é dia 19, não é? Dia 19, 19? segunda-feira. Não, vamos dizer dia 18. Dia 18, segunda-feira, 10h11, mais uma entrevista do nosso projeto Juventude Aracajuana, Militância e Transgressão, né? E começo solicitando, assim, formalmente, depois nós formalizaremos via documento, a sua permissão para a disponibilização desse material gravado para pesquisa. Nesse momento é apenas essa que eu solicito. Perfeito. Tem toda a permissão. Tá, então, Wellington, na última vez que nós nos encontramos, nós estávamos no Paraíba. Sim. Uma coisa bem... que você foram eleitos, posso falar assim, os indicados, né? Foram os representantes de pelo DCE, pelos determinados diretórios acadêmicos, e você pessoalmente acabou indo para chegando antes do evento, em um mosteiro, em uma casa parroquial. Podemos começar a partir daí, né? O que me interessou quem foi que fez o convite para você ficar nessa casa, nesse mosteiro, nessa casa paroquial, que a gente não sabe, não conseguimos lembrar direito onde era? Bem, tudo começou por as eleições que ocorreram em cada faculdade, porque nós queríamos era democratizar o processo de escolha. Eu era o presidente do Centro Acadêmico Silvio Romero, representante, então, dos estudantes da Faculdade de Direito. E, além da minha pessoa como representante dos estudantes, ainda podíamos eleger mais um. Aí foi eleito Benedito Figueiredo, né? Eu e Benedito Figueiredo, numa chapa, eleitos para representar o estudantes de Direito. E João Augusto Gama da Silva, que também era estudante de Direito, e era presidente do DCE, tinha também sua vaga garantida, na medida em que ele representava todos os estudantes universitários. E quando o contato da UNE veio a Sergipe... Quem era o contato da UNE? Ele não dizia o nome verdadeiro, até porque geralmente eram pessoas que trabalhavam nas duas frentes, na frente legal e na frente clandestina, já que a UNE estava proscrita pelo governo ditatorial. O que aconteceu naquele então é que quem comandava a UNE era o pessoal da AP, egressos que eram da JUC, Juventude Universitária Católica. Então, a Ação Popular, AP, certamente com forças ainda ligadas a José Serra, que tinha sido presidente até 64, eles dividiram trabalhos e certamente quem veio para Sergipe estava ligado formalmente à AP ou à JUC. Por isso, essa vinculação com a Igreja Católica. E eles queriam, eticamente, respeitar a lógica democrática. Até porque também eles tinham voto aqui em Sergipe. Aqui em Sergipe, eles iam contar com o voto de Bosco Hollenberg, de todos conhecido, né? Bosco Hollenberg. Ele ia como representante de quem para lá? Da ação social. Mas não era representante estudantil. Era estudantil. Ele era estudante da Faculdade de Ação Social, e lá ele foi eleito. Ele tinha também uma outra menina, Elze, que certamente, por ser estudante de Ação Social, colega do Bosco, certamente votaria com eles. O nosso companheiro, que foi professor de Economia da Faculdade de Economia, depois, né? Antônio Vieira, ele poderia votar com as teses do PCB ou da POLOP, que era contrária radicalmente ao PCB, mas ele, por afetividade e por ter participado daquela tese que nós construímos aqui em Aracaju e a defendemos no encontro
de Salvador, não é? Ele estava dúbio nisso, mas nós do velho partidão tínhamos maioria absoluta, nós tínhamos conquistado a hegemonia dos estudantes aqui. Então, o pessoal da AP, certamente, ou da JUC, não posso precisar, disse que teria que um representante do Sergipe ir na frente para sintonizar-se com o processo de organização e não ter dificuldades de os seus companheiros de cada estado chegar ao local do encontro, já que tinha se decidido, eles lá da cúpula, que o encontro seria clandestino, contrariando a nossa... Clandestino de 1.000 pessoas. Clandestino de 1.000 pessoas, no interior pequenininho, sem ter construído uma padaria, sem ter armazenado comida para 1.000 pessoas. Imagine que coisa, né? Com estradas terrivelmente complicadas, acidentadas, passando por pequenas propriedades de lavradores de origem japonesa, pelo menos é o que nos apresentava. Então era claro que ali em Biúna a coisa ia ser complicada, mas nós não sabíamos que ia ser em Biúna. Tanto que eu cheguei, sabia do encontro que seria 2 dias após a minha chegada, e eu fui recepcionado pela nossa lógica partidária do velho PCB, e nos encontramos. E disso tivemos um encontro num apartamento de um deputado vinculado ao PCB, que nunca sofreu nenhuma retaliação. Você lembra o nome? Pode falar? Posso falar. Agora eu vou ter que fazer um esforço mental, porque essas coisas, não é? É um nome de origem italiana. Bom, mas eu lhe direi. Então nós chegamos lá e nos reunimos com Anivaldo Miranda, hoje eu já sei o nome, naquele então chamava de Chico, ou de Lopes, que era o nome de guerra, do nosso companheiro que coordenava nacionalmente a juventude do partido. Ele que é sobrinho de Anivaldo Miranda, aqui de Alagoas, que foi assassinado pela ditadura e que até hoje não disseram onde jogaram o corpo do nosso companheiro. Anivaldo Miranda, estou falando porque é um professor universitário de muita cultura e o presidente nacional da bacia hidrográfica do São Francisco, né, de proteção. Pois bem, então é fácil localizá-lo. Se você quiser um dia conversar com ele, eu viabilizo. Pois bem, nós nos encontramos, definimos a situação, e eu disse que 2 dias depois tinha que ir para um encontro, não é? Em São José dos Campos. Peguei o ônibus, fui para São José dos Campos, saí da rodoviária, vi um tal de um edifício que eles falaram. Eu não me lembro se eu tinha que ir com guarda-chuva ou era com livro debaixo do braço, não me lembro, tinha que ser isso. E alguma outra coisa que eu tinha que colocar no braço, ou relógio do lado direito, alguma coisa que eu não me recordo. Só sei que eu ficaria naquele ponto, que era um ponto de ônibus, quando apareceria alguém e entabulava uma conversa com pouca gente, dizia uma senha, eu dizia a contrassenha. Pronto, quando eu dizia a contrassenha, me recordo, ele tá bom. Então, já que estamos aqui, falou assim com naturalidade, vamos pegar aquele transporte ali, saímos conversando e entramos numa Kombi. Essa Kombi, a partir de determinado momento, ele disse, olha, não leva a mal não, mas que nós estamos fazendo um trabalho e vai ser um trabalho que a ditadura anda perseguindo, você fecha os olhos, olhe para baixo, curva e tal. Porque quem não sabe, não diz o que não sabe. Então, é melhor, nós não sabemos o que vai dar esse congresso. Já começou. E aí eu baixei meu rosto e fechei os olhos. Pronto. Passou, andou, e nós chegamos num lugar que eu senti que era alguma coisa religiosa. E lá me encontrei com um cidadão. Tem horas que eu fico pensando até que é esse, que hoje é um líder do PCdoB, mas não posso afirmar. Tenho uma ligeira impressão que foi com Haroldo Lima, tenho uma ligeira impressão. E notei que ele estava querendo fazer certas perguntas sobre as teses que as várias facções defendiam sobre a UNE, como deveria ser a UNE, e eu entendi que ele estava querendo captar de que lado eu era. E falou numa palavra
que eu já sabia, porque Moacir Soares da Mota, meu amigo, grande amigão, tinha me dito que o pessoal da P gostava de fazer Ana Paula. No meio de uma conversa, botava Ana Paula, AP. Então, aí você, lá para ele pergunta, você conhece Ana Paula? Eu digo, não conheço não. Porque eu sabia que se dissesse que conhecia, porque eu era do grupo deles. Eu não queria me fazer passar pelo que não era. Para você ver a ingenuidade das coisas. E ao mesmo tempo, a ética que presidia nossas relações. Então, ele está tudo bem e tal. Você vai ficar aqui uns dias e depois você vai. E tal. Mas então eu vou deixar esse documento aqui para você ler. Eram as teses da P, Travassos. O Travassos, depois, coitado, foi assassinado, ou foi acidentado, morreu. Então, eu estou lá, lendo aquelas teses, mas já sabia das nossas, que foram publicadas. A FUP, Frente Universitária Progressista, que no livro O Poder Jovem, daquele grande escritor, de quem me tornei muito amigo. Estou hoje com uma memória muito ruim, é porque o Fluminense perdeu ontem. Bom, o autor de O Poder Jovem, eu tinha lido as teses do que o partido defendia, que era uma frente ampla. Me lembro bem como ele dizia, que a UNE não pode ser um biombo das esquerdas. A UNE tem que ser ampla, para nela acolher todas as tendências, e todos até que não tenham tendências, porque ela é a União Nacional dos Estudantes. E a palavra biombo, naquele então, eu não entendi bem, me lembro que fui buscar no dicionário. Então, eu sabia exatamente a linha do meu partido. Até porque também tinha um jornal, O Corujão, da filosofia, da Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro, então Guanabara, que traçava essa linha. Mas lia educadamente e tal. Ele certamente notou que eu não era da tendência dele, até que um belo dia disseram que os companheiros de Sergipe já tinham chegado e que nós íamos nos encontrar, porque um carro ia nos levar até um ponto, daquele ponto outro carro, daquele outro carro nós subiríamos num caminhão, e quando chegássemos lá naquele local... Tudo escondido. Nós íamos nos encontrar com os companheiros sergipanos. E assim foi, saí, eu e outros que estavam lá, outros, quantos, mais ou menos? 2, né? Que é o terceiro cidadão, quando me entregou um carro, saiu de cena. E aí, o outro carro nos levou até um lugar deserto, subimos num caminhão, e aí fomos para esse matagal, na beira da estrada. Fechado, né? Fechado. Só o fundo aberto. E aí paramos na estrada, descemos, e lá nos encontramos com Gama, com Benedito, realmente. Mas, durante a noite, ali era um local de passagem. Esse caminhão ou outros nos levava daquele ponto, ou esse caminhão voltava para pegar mais gente, ele só sabia até ali. Desse ponto, outros caminhões nos levavam para o local do Congresso. Ocorre que o número de caminhões era insuficiente para o número de estudantes que estavam ali. O resultado é que passou a noite todinha, e quando o caminhão parava, todo mundo já com muito frio, mas muito frio mesmo, eles deram uns cobertores lá, mas muito frio. E nós, úmido, garoava. Então nós corríamos para o caminhão, para ver, aí lotou, não pode mais, a gente voltava. Mas chegou de madrugada, aquela saída do mato de um bocado de gente, às vezes o ônibus passava da pássaro marrom, se eu não me engano, passava, aí a gente saía da estrada em bolo, em grupo, e voltava, e isso aqui não vai dar certo. Aí eu ficava, mas tinha que sair, porque tinha que ser rápido, porque todo mundo tinha medo de ficar ali, que ninguém sabia nem onde estava. O resultado é que, até que enfim, nós entramos num desses caminhões. Aí passamos por um lado, passamos por essas pequenas propriedades, muita gente já... E de madrugada, o sol nascendo, tal, o sol nasceu, e a gente passando por aquilo ali. E devia ter um fluxo grande de caminhão e voltando. Eu não
posso dizer que se eles se encontravam, porque não vi, né, essa ida e volta, vi muito quando estava ainda dentro do mato. E o resultado ficou lá, aquele mato todo abatido na beira da estrada. Quando chegamos no local, já era dia, claro. E aí nós vimos os companheiros com umas cartucheiras a tiracolo, tipo os mexicanos, dos filmes mexicanos, ou Lampião, né, que colocava aquele pente de balas aqui, e com umas espingardazinhas, que eu vi logo aquilo ali. Mas era o ânimo revolucionário das organizações que acreditavam que só existia uma solução para acabar com a ditadura, que era através da luta armada. Logo me apercebi, até porque o partido tinha me preparado para essa possível cena. Disse, olha, eles vão querer fazer essas coisas no campo, para sugerir que a única saída é esta. Então, fiquem preparados, que nós não vamos ter muita força nesse Congresso. O máximo que nós podemos almejar é 10%, mas eles estão muito divididos, porque nós vamos querer pegar os independentes, que os independentes não vão entrar nessa loucura. Então, nós vamos ser como diz, o ponto de equilíbrio. E, nesse ponto de equilíbrio, nós vamos conquistar os independentes. Assim como na Bahia, em Salvador, nós contamos não apenas com os nossos militantes, mas com todos aqueles que são contra a ditadura militar, mas que também não querem se filiar à POC, que era Partido Operário Comunista, a POLOP, Política Operária, que não quer ir para a P, que não quer ir para isso, para aquilo. O PCdoB nem existia. O PCdoB não tinha expressão, pelo menos eu não vi, e acho que nenhum... Já existia como partido, mas digo, não existia no movimento estudantil de forma evidente, não demonstrava força. Poderia estar enquistado numa AP, mas não tinha expressão. O PCdoB nasceu daquela dissidência em 62, 62, antes do golpe militar, mas não tinha se organizado o suficiente no meio universitário. Bom, várias facções. Tinha de trotskista, a Quarta Internacional, de J. Pousadas, documentos os mais variados. E assim chegamos lá, vimos na entrada da porteira, aquela recepção, igual, o negócio aqui vai ser meio seguro, né? Entramos, eu digo, mas aqui ninguém vai nos ver. Depois que andamos tanto pelo mato, como é que alguém vai nos localizar aqui? Né? Quando chegamos, tinha um negócio camuflado, com lona, com coisa por cima, com galho de árvore. Era uma fazenda. E ali ficamos, mas logo vimos que aquele ambiente não comportaria mais do que 200 pessoas. E tinha mais de 1.000. Você não disse que um amigo seu chegou lá sozinho? Aí, é isso que acontece. No segundo dia, lá nesse ambiente, para as moças trocar de roupa, nós tínhamos que fazer uma roda, não é? Os companheiros, todo mundo disciplinado naquela ética. Se bem que a ditadura disse que não tinha essa ética, mas nós tínhamos essa ética. Fila para urinar, fila para defecar, fila para tudo, fila para comer, uma dificuldade terrível. E, nesse momento, chega um companheiro que é identificado por Milton, que depois eu vim a saber que ele foi professor de matemática lá em São Paulo, não, no Rio de Janeiro, que era do partido, eu já conhecia. Então, eu fazia parte da fração dirigente do partido, era assim que nós chamávamos. E ali nos reunimos, aí descobrimos que tinham uns companheiros da Paraíba, que precisava que alguém fizesse contato com esse companheiro, procurasse habilidosamente saber, para a gente não se expor, porque também nós não queríamos que ninguém soubesse que nós éramos do PCB. Nós teríamos que tirar uma de independentes, até para atrair independentes para a nossa posição política. Não nos interessava ali arregimentar, conquistar adeptos para a sigla. Era interessante para a política. Nós queríamos conquistar a linha política, que nós iríamos defender que a luta que poderia unir todos contra a ditadura era a luta pela reconquista das liberdades democráticas, denunciar ao máximo a violência policial, militar e lutar por um
por uma redemocratização do país. E até coisas fantásticas, como pegar aquela expressão de Dom Quixote de La Mancha, né? Quando ele diz que nada há que se compare à reconquista das liberdades perdidas, né? No livro de Miguel de Cervantes. Então, estávamos imbuídos disso. Quando chegou esse companheiro do Rio de Janeiro, disse, olha, companheiro, era um lourinho, não consigo identificá-lo. Muito bem falante, disse, olha, isso aqui está furado, viu? Nos preparemos para o pior. E um companheiro da Paraíba, que eu também não tinha uma falha nos dentes, disse, mas por quê? Houve tanta coisa, tal, eu não estou gostando da forma, mas onde é que você está? Eu cheguei aqui no faro, pelo faro. Ninguém me deu cena e entrei. Então, isso aqui está curado. Viu? Bom, e assim passamos. Teve a primeira reunião de abertura, muita discussão, aquele negócio meio complicado, porque os grupos as tendências procuravam se unir, e nós, do velho PCB, ficávamos de olho atento para ver se construíamos uma frente daqueles que não iam para os grupos. Os que estavam ali desvalidos, nós nos aproximávamos. E foi assim que nós tínhamos como líder Eduardo Safira, da Bahia, era o mais preparado quadro do partido dentro do Congresso. Porque Anivaldo Miranda deu as orientações, mas não foi para o Congresso, ele não era mais estudante, ele estava na linha profissional do partido, né? na estrutura profissional do partido. E foi dessa forma que, numa madrugada do dia 12 de outubro... Em qual dia? No segundo, terceiro? Eu não me recordo o dia da semana. Sei que foi 12 de outubro, porque eu sei que é o Descobrimento da América, eu já gostava muito de história, e depois também é o dia da criança, né? 12 de outubro de 1968, a gente vê tiro para cima. Vocês estão todos cercados, aquelas palavras de ordem alta, vocês não reajam, que é pior. Vocês estão todos cercados, já aprendemos a segurança de vocês. Quer dizer, tinha lá, em alguns pontos, nossos companheiros com armas de brinquedo, né, para um enfrentamento militar. Né? Praticamente armas de brinquedo. Não vou dizer que não atirava, mas eram espingardas contra metralhadoras, contra fuzis. Não tinha nem coitados como reagir. Se bem que vamos registrar, eles eram autoritários. Quando nós estávamos deitados, porque cada um podia ficar 2 horas, porque tinha que fazer revezamento, então descansava 2 horas, tentava dormir em 2 horas, 3, estourando. Então eles chegavam, não, nós somos da segurança, levanta, e a segurança. Parecia negócio de militar. Então eles estavam militarizando, sei lá, imbuíram-se do setor de segurança, imbuíram-se dessa visão militarista, né? Isso eu constatei. Mas, de qualquer maneira, eram bons companheiros que estavam ali, voltados para a nossa segurança, correndo o risco da própria vida, porque eles poderiam até ter sido mortos, porque os militares que vieram com esportes a tudo. Mas, como eram 1000, eles não iam fazer uma chacina contra 1000, porque o Brasil dos ditadores era um Brasil que já estava muito mal visto na Europa. Tinha havido também os acontecimentos de Paris, né? Estava na espera de Paris, Berlim, né? O movimento estudantil, havia um processo efervescente da juventude no mundo inteiro, e eles certamente acharam que ia ser um massacre, se começasse a atirar. Tiraram para cima para nos amedrontar. E eu me recordo, quando vimos os tiros, eu estava com minha mulher na fila para pegar um pedaço de pão com açúcar, porque era... Você estava com quem, Rafa? Com minha mulher. Eu namorava com Laurinha, ainda não era. Como é que ela apareceu lá? Ela foi com um grupo, ela não foi comigo. Estava tudo combinado. Ela já foi com Benedito Figueiredo, com João Augusto Gama, com Janete Corrêa de Mello, a esposa. Ela representando quem? A Faculdade de Filosofia. Ela estudava História. Tina, que é Janete, esposa de Anselmo Góes, esse jornalista famoso hoje no Brasil inteiro. Ele também militante da causa, e Tina, filha do grande Antônio Melo, o popular Tunico, um homem que foi alfaiate, criou os filhos fazendo ternos, fazendo
roupas masculinas e, ao mesmo tempo, estudando, se formou em Direito, fez um concurso para promotor de justiça, e promotor público, e passou, e era comunista. A filha dele tinha sido preso em 52, a filha dele era do partido. Então, você estava dormindo, então? Vocês estavam na vez que vocês dormiram quando eles chegaram? Quando a polícia chegou? Não estava na vez de dormir. Já foi cedo, na manhã do dia 12, nós já tínhamos saído para o café. A gente ia comer, alguma coisa, porque estava já uma dificuldade. Tanto que, brincando, um mineiro, tá, junto da bancada de Minas Gerais, disse bem assim: só a polícia nos salvará, só a polícia nos salvará, porque nem Deus pode nos salvar, porque não tem açúcar suficiente, não tem manteiga, não tem pão, não tem carne, só a polícia nos salvará, brincando. Quando ele está dizendo isto, aparece a peste da polícia. E aí aparece cercando e atirando. Me recordo que minha mulher, na época minha namorada, correu e que ele botou todo mundo com a mão para cima, que eles foram rendendo. Tinha gente lá no dormitório ainda, rendendo todo mundo com a mão para cima. Ela, por receio de qualquer coisa e acostumada com as coisas que ela soube da família, porque ela era sobrinha de Pititó, um homem valente, que disse que depois de Lampião era o homem mais famoso aqui, que era um homem que atirava bem e que tirava uma de justiceiro, e não sei, as brigas que ela sabia que tinha existido com o avô dela, cuja fazenda foi invadida quando Leandro Maciel assumiu o governo, porque ele era mais ligado ao PSD e Leandro era da UDN, e até os passarinhos, a polícia de então matou os passarinhos que estavam na gaiola da usina que o avô dela tinha. Enfim, ela estava acostumada com essas histórias e ela temeu quando viu aquele tiro para cima, ela correu e ficou protegida por um reservatório onde se coloca água e capim para os animais. E eu digo: não vá não, Laurinha, não vá não, que eles vão pensar que você está se preparando para reagir, eles podem querer entender isso. Ele botou a mão para cima, não, vou ficar aqui. E eu fiquei com a mão para cima e ela ficou abaixada lá, protegida por esse tanque largo, que tinha água, capim, certamente para os animais beberem ali. E aí eles vêm, cercam e vão, dizem: todo mundo já está desarmado, não adianta ninguém reagir, que se for para reagir, aqui vão se enterrar aqui, vocês estão clandestinos, ninguém sabe, vocês vieram para quê? O que estão vendo aqui? É rilha, o que é? Tal. Porque eles ficaram com aqueles gritos, com aquelas coisas todas. Aí mandaram fazer fila indiana, todos presos. Eram mais de 300 policiais. Mas na medida que renderam as lideranças, a segurança, eles com arma, a gente sem arma nenhuma. A única arma que nós tínhamos era a inteligência. E foi aí que eu me lembrei do meu velho professor, que os biógrafos daqui de Sergipe insistem em dizer que era um conservador, tal, que é Gonçalo Hollenberg. Ele pode ser tudo que queiram dizer, mas sempre foi um homem íntegro. E eu digo que, em que pese ele vinha de famílias tradicionais, famílias aristocratas, a verdade é que ele sempre foi leal com a luta pela redemocratização, pela luta por uma universidade pública, gratuita e de boa qualidade, por uma universidade que não fosse vinculada à igreja, porque ele achava que não era justo pegar o dinheiro do Estado e jogar para fazer uma universidade católica, que a igreja buscasse recursos e fizesse a sua universidade. Eram essas ideias dele, e por essas ideias ele fortaleceu também o nosso movimento. Quando nós íamos viajar para São Paulo, para Ibiúna, ele percebeu a movimentação, até porque nós fizemos alguns pedágios em frente à faculdade. Colabora com o Congresso da UNA. Ele botava a faixa, quando a polícia chegava, a gente entrava na faculdade. Disseminamos a ideia de que era federal a nossa faculdade. Ainda não era a universidade estava se formando, só se fosse o ISEF vir para cá. Então criava aquilo ali, e eles deixaram. Não houve grandes intervenções, senão algumas escaramuças, que na rua a polícia militar poderia intervir, mas dentro da faculdade só o exército. Quando chamava o exército, não tem ninguém aqui, uma hipótese. E assim nós fomos levando o barco, e o doutor Gonçalo Hollenberg, percebendo aquela movimentação, ele disse: olha, me chamou,
a minha Abelardo. Abelardo não foi para o Congresso, mas ele gostava muito de ver Abelardo, o jeito de Abelardo, né? E me chamou ele, na lógica do Dr. Gonçalo, Abelardo era um dos líderes mesmo, e era líder. E chamou a minha Abelardo e disse, olha, os senhores saibam que se vão para esse Congresso da UNE. Ele sabia, ele não foi bacana isso. Ele sabia. Não, que o Congresso estava dito que ia ter um Congresso, estava anunciado. Agora, onde e quando não, né? Eu percebo que vocês vão para o Congresso da UNE, né? Eu não sei quando nem onde. Mas se vocês forem, atentem que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lutar pela legalidade de uma entidade, mesmo proscrita por lei, não é crime. Tem um acórdão nesse sentido. Gravem isso para você na hora da dificuldade. Lembra? Pois bem, naquela hora me lembrei de São Gonçalo. Aí disse para a Laurinha Patina que seria isso. E aí nós todos de Sergipe fomos nos agrupando, sempre para Sergipe. Perto da gente estava esse companheiro do PCB, Milton. Eu digo, Milton, lá em Sergipe, estado pequeno, mas nós temos uma tradição de grandes juristas, né? Já estamos nessa fria aqui, lutar pela legalidade não é crime. Tem um acordo do Supremo. Vamos insistir que a gente não veio senão organizar a luta pela legalidade da UNE. Ele disse, pai, boa ideia. Companheiro, boa ideia. Aí transmitiu para um cara da P. O cara da P disse, boa ideia. E aí o negócio se espalhou. Tanto que o autor do livro, O Poder Jovem, né, que era jornalista do Jornal do Brasil, noticia isso, que insiste nessa tese, porque era a tese para nossos advogados defenderem para que nós não fôssemos condenados. Quer dizer, a gente insistia nessa tese, que não estava ali para fazer nenhuma revolução, nenhum grupamento armado, nada. Ali nós estávamos para querer a volta da democracia e, sobretudo, a legalidade da UNE. Foi o doutor Gonçalo Hollenberg, sergipano, diretor da Faculdade de Direito, quem nos orientou nesse sentido. Aí, e ele orientou, não, ele orientou antes, ele previu, ele sugeriu, né? Pois bem, então todos fomos ficando na rabeira, na rabada, no fim da fila que os militares exigiram que nós formássemos. Eles deram voto, cercaram, aí deu aquela confusão lá, ou do galpão, no lugar onde vocês poderiam ter vários lugares, eles iam estar, tipo, rebanhando um, levando um grupo. Botaram todos assim sentados, primeiro todo mundo. Vocês estavam a falar, então, vocês estavam sentados, devia ter... Podia falar, o policial estava preocupado com qualquer possível reação, né? Vocês conversavam isso... Dava para conversar sem nem eles escutarem, eles estavam mais distantes. Nos botaram assim naquela clareira, digamos, 300, 400 assim, eles estavam lá, olhando qualquer reação, e outros olhando para a gente, mas numa certa distância, até por questão de segurança, né? Ficasse muito junto, uma doideira, tudo jovem, poderia querer tomar as armas deles, sei lá, eles tinham suas lógicas, né? Militares. E nós podíamos conversar, não gritando, não fazendo comício, mas falando, dava para falar. E aí eu propus que nosso grupo ficasse sempre retardando na fila para que nós ficássemos unidos, que Sergipe é muito pequeno, uma delegação pequena, e teríamos que estar juntos. Pronto, quando começaram a chegar os ônibus, que nós fomos transportados em ônibus, entrávamos como boi jogado no fundo de um caminhão, hein? O ônibus lotado, e botavam os militares na frente, tudo com arma, não é? E assim fizeram aquele comboio. Mas iam todos sentados ou... Não, tinha em pé também, em pé. O ônibus lotado. Agora, a partir de uma determinada faixa, uma certa reserva para que eles ficassem apontando armas para que nós não nos insurgíssemos, digamos assim. As mulheres, em determinado momento, foram separadas. E eu me recordo que disse para Selma Bandeira, uma alagoana, que eu acho que era da B, deve depois ter se transferido para o PCdoB, quando daquela união de AP com o PCdoB, né, já numa fase posterior, que Selma era muito experiente. Eu disse, Selma, olha, nós temos nossas companheiras, Laurinha, Tina e Elze, e você oriente, porque, né, você tem mais experiência. Eu tinha tido encontro com ela, Selma Bandeira, em Alagoas. Então... Só para aproximar, tá bom. Pode ficar certo.
Então foi assim que nós fomos para o presídio Tiradentes. Só que, com o negócio de semáforo, aquele comboio, eles não fizeram muito alarde inicialmente, não sei por que cargas d'água, só sei que quando o ônibus parou numa dessas esquinas, desses cruzamentos, Vladimir Palmeiras, já gordinho, o grande Vladimir, que é do PT hoje, perdeu a expressão para um José Disseu, mas Vladimir sempre foi um homem muito mais humanista, com visão, na minha lógica, mais socialista, não sei se é a origem dele no PCB, só sei que ele sempre foi um homem, né, para quem nós votaríamos. Nós votaríamos. E por uma simples razão, foi ele que denunciou que havia um esquema para assassinar Luiz Carlos Prestes. Ele denunciou isso num comício e ainda fez introduzir isso nos jornais estudantis. Então nós tínhamos aquela simpatia por Vladimir Palmeiras. Pois é esse Vladimir Palmeiras que está no ônibus que eu estou, que Benedito Figueiredo está, que ele sai pela janela do ônibus, numa parada dessa, e corre. Aí 2 policiais correm, se comunicam, não sei como, só sei com um HT, não sei. E ele corre, a gente vê, cria aquela sensação, as armas são apontadas, e é nesse negócio que Benedito Figueiredo rasga o documento, que Benedito Figueiredo, hoje nosso grande secretário da Casa Civil, né? Secretário de Governo. Então, já foi vice-governador, já foi deputado federal, Benedito rasga os documentos dele, porque o documento que ele tinha também era de um funcionário da Delegacia Regional do Trabalho. Então, ele não queria ser identificado como tal, para preservar o emprego, ou coisa que o valha, ele rasgou para não ser identificado, porque a lógica era a gente não dar mancada. E eu sei que recapturaram Vladimir. E nós chegamos no presídio Tiradentes. E no presídio Tiradentes houve aquela seleção, mas nós também novamente ficamos sempre como se estivesse morrendo de dor, de angústia, qualquer coisa, ficamos com o último grupamento. E no último grupamento ficou a alta direção da UNE. Foi quando nos colocaram em cubículo e ficamos num cubículo que cabia uma hipótese. 10 pessoas, botaram umas 30, ninguém podia nem se deitar, que não tinha espaço, ficavam vários em pé para 2 se deitarem, e é nesse cubículo que fica a direção da UNE, né? Travassos, José Disseu, Vladimir, ficamos nesse pé aí. Depois que fazem a triagem, é que nós saímos desse ambiente, ficamos lá com outros companheiros, naqueles cubículos, no presídio Tiradentes, que era também um presídio para presos comuns. A vida foi indo, né? Nos acostumando com aquele regime de cadeia, aquele arroz empapado, aquela carne cheia de gordura, tinha mais gordura do que carne, aquela coisa congelada, fria, e o pessoal reclamando, gritando. Daqui a pouco a gente vê que algum som na rua, aí um preso claramente definido como homossexual, foi o único que teve coragem de dizer que estava vendo as mães dos estudantes que tinham sido convocadas, mesmo dos que não estavam presos, e que estavam lá com agasalho, cercaram o presídio, ou ficaram, eu não vi, né? Mas escutava desse rapaz que passava, era um dos que fornecia comida, e não tiraram nosso dinheiro. Então nós pudemos dar alguma gorjeta a esse rapaz. Ficamos com dinheiro, eram 1.000, eles não tinham como nos dar o traje militar, o traje de cadeia. Não, revistaram assim, né? Revistaram o corpo, tinha arma, tinha alguma coisa. Dinheiro fácil? Não, dinheiro não pegaram, não. Pelo menos no meu, não pegou. Não pegaram o meu, nem dos companheiros, tanto que Polito, José Jacó Dias Polito, da Faculdade de Química, comprava bala de hortelã, que ele era viciado em bala de hortelã, através do preso, desse rapaz, que passava para um lado, passava para o outro e dizia as notícias. Daqui a pouco nós começamos a receber casacos bons como é que chama? De frio, casacos bons de frio, né? Porque o frio estava demais, aquela gritaria, todo mundo batendo nas janelas,
tal, nos ferros das grades, né? Somos com frio, estamos com frio e tal, vamos matar de frio, são assassinos, são isso. Viu? E assim, os dias foram passando, até que houve uma proposta de greve de fome. Greve de fome. E aí, a proposta de greve de fome, como é que ela foi? Ela deve ter sido gerada em algum ponto. Em algum ponto, como é que vocês se comunicavam? se comunicava ou gritando ou pelo megafone, desculpe a expressão, né? Megafone? Megafone, porque o sanitário é um buraco no chão, que de vez em quando dava descarga. Quando dava descarga, aquilo ali não tinha, certamente, não tinha sinfão, eu acho. Eu só sei que quando a gente falava de um lado, escutava do outro, por ali, gritava ali, né? Então, os estudantes usaram essa expressão, né? Que é perto da fonte, que era por aquele conduto que um escutava o outro. E foi assim que combinou-se uma greve de fome. Seguramos um ovo, que esse rapaz, no caso de Sergipe, onde nós estávamos, e Bosco Hollenberg chegou a cortar esse ovo em pedaços, que era a única coisa, a última comida do dia, e pronto. Fizemos greve de fome. E aí, daqui a pouco, havia aquela movimentação toda, né? Aquela movimentação toda na cadeia, porque as pessoas começavam a desmaiar. Porque não comiam, né? Não bebiam. Aí batia novamente, está morrendo um. Aí tinha que chegar aqueles enfermeiros correndo, aquele pessoal da cadeia, para tirar estudantes que tinham desmaiado. Novamente. Isso o dia todo, noite toda. Aí começaram a ouvir, fizeram várias coisas para ouvir cada pessoa, para ouvir 1000 estudantes, saber as origens, de onde vinha, pretendia, qual era o curso, tal e qual. Parece que, no fundo, a quantidade livrou a barra de muita gente, né? Livrou, em parte. O safado, desculpa a expressão, do delegado Fleury, o assassino, criminoso, violento, fascista, era temido por todo mundo. E eis que um fato, que Zé Alves está vivo, foi até senador da República, né? Netinho, como a gente chama, espero que ele não tenha se esquecido disso. Ele era da AP. Ele é irmão da senadora Maria do Carmo Alves, né? Porque eles eram da JUC e ele entrou na AP, Ação Popular. E quando ele nem sabia que era Fleury, mas viu aquele cara dizendo que todo mundo ali era comunista, que merecia morrer, que não. Você não conhecia o Fleury? Ele não conhecia pessoalmente, nem eu, nós não sabíamos. Mas sabia do nome dele, né? Pelo nome dele todo mundo conhecia que era um homem violento, mas a forma de falar já dizia que era um torturador, né? Aí quando ele disse um bocado de impropério lá, Netinho olhou assim e tchau, cuspiu, demonstrando nojo por aquelas idiotices do torturador. Ele também não sabia que era Fleury. Se soubesse, não sei se ele faria do mesmo jeito. Aí aquele homenzarrão partiu para cá. Eu, mas doutor, não leva mal. É aquele lá no Nordeste, nós temos verme. Ele não fez nada. É um certo dele de olhar assim, com tal nervoso e corte. Eu mato, filho da puta. Né? O Sérgio Fleury. Teve esse lance lá na Tiradentes. Mas os dias foram passando, até que um belo dia eu sou tirado da cela, porque tinha um advogado querendo falar comigo. Era o irmão da atual prefeita de Laranjeiras, né? Macedo, doutor Macedo. Adalberto Macedo, doutor Adalberto Macedo. Aí eu saio, olha, uma deferência especial, especialista, o senhor... Aí os companheiros, vocês querem o quê, né? Vamos ver o que é. Quando eu chego num pátio que antecede a sala do diretor do presídio, aí vejo meu pai. Aí é emoção total. Corro para abraçá-lo, o policial não deixa. Doutor Adalberto Macedo eu não conhecia. Ele disse, eu sou seu advogado, sou sergipano, sou distância, tal. Você deve conhecer, minha irmã é sua amiga, minha prima irmã, Didi Macedo. Didi Macedo fazia parte do diretório. Digo, tudo bem e tal. Aí o diretor da penitenciária chega,
ele apresenta meu pai ao diretor da penitenciária, com quem já tinha conversado anteriormente. Diz: aqui é o senhor Alvarim Mangueira, de quem conversei. Ele está representando os pais dos estudantes de Sergipe. O governador de Sergipe não mandou nenhuma representação policial, mas o senhor Mangueira, aí disse lá uma coisa que era certamente senhas de maçons. Meu pai já era um grau alto, se eu não me engano, 33, se eu não me engano. E eu sei que o diretor do presídio também era maçom. Ele já devia saber que o diretor era maçom. Claro, já tinha sido combinado, mas ele queria ter certeza, fazem uns cruzamentos de informações, né? Pelos códigos deles. E é nesse momento que os policiais trazem outra pessoa, que hoje é meu grande amigo, né? O cearense Almeida, que é Inácio Almeida, do velho PCB, hoje está na Fundação Astrogildo Pereira. Aí eu conheci porque vi um tipo diferente com meus sobrinhos, porque minha irmã casou com um cearense. Eu logo percebi, ele falando assim: eu sou um jornalista, não sou estudante, eu vim cobrir e tal. A forma dele falar, aquilo gravei na minha memória, que só tive a oportunidade de vê-lo só depois da anistia política. É de 68, só nos anos 80, início dos anos 80, quando houve a anistia em 79, o Partido tentou se organizar. Aí eu digo: eu lhe conheço. Pois bem, então meu pai conversou com eles lá, eu disse das nossas condições, falei o que estava se passando, o que eu via, muita gente morrendo. Eu aí exagerei, é claro, né? Para sensibilizar, mas também podia estar morrendo mesmo, de fome, de frio, de sede, porque havia uma greve de fome. E aí, tal, o diretor se prontificou em nome dos princípios que ele defendia. Essa altura eu já estou sabendo, porque eu vi um tipo de comunicado, meu pai, com os caras que isso aí é código maçônico, alguma coisa. Não, em nome dos nossos princípios, preso é preso porque é uma determinação superior, mas aqui no meu presídio vou cumprir. Não sei se o grau dele era inferior do meu pai, não sei se naquele tempo a maçonaria era mais forte do que é hoje, só sei que a maçonaria foi importante nisto, né? A essa altura a Igreja Católica também estava lutando pela liberdade dos estudantes, que escutasse e soltasse, escutasse e soltasse. Foi aí que o diretor constatou que Sergipe não tinha mandado ninguém da polícia. Como não mandou ninguém da polícia, meu pai assinou lá um termo em nome dos pais, mostrou que todos os pais deram a ele carta branca, e dizendo que nos trazia para cá. Aí Adalberto Macedo, a quem devemos muito a ele, eu, inclusive, às vezes por minha timidez, não sei agradecer, tenho medo de chorar, de emoção, agora mais não, que a velhice já permite que eu faça isso. Mas teve momentos que eu poderia ter procurado Adalberto, poderia ter sido até eleito deputado estadual em 86, quando ele esteve aqui, queria me ver e tal, mas ele fez um banquete na Atalaia Nova, e eu estava com uns 40 companheiros, 45, 50, sei lá, fazendo a campanha pela minha candidatura a deputado estadual pelo PCB. Eu sabia que ele não era do PCB. E como em 86. Aí que eu dei um salto aí só para citar. E aí eu disse que não estava muito ocupado, depois via. Então eu tenho essa dívida para com ele de sentimento fraterno, porque além de advogado, ele foi bastante humanista. O apartamento dele era para caber no máximo 4 pessoas. Tinha 3 quartos. 12 pessoas, 15, mas de uma hora para outra, pegar todos os presos políticos e botar lá. E outra coisa, nós tínhamos passado uma semana numa cadeia insalubre, né? Que a gente via os ratos passando, as pulgas nos mordendo. Aí leva para o apartamento dele. Nós tomamos banho, usamos todas as toalhas que eles tinham, porque era ele e Pedro Moraes. Pedro Moraes também de Estância, que foi juiz de direito, recentemente atua como advogado, foi diretor do Detran, não é? Pedro Moraes era estudante de direito e vivia com o doutor Adalberto
Macedo. Ele trabalhava lá em São Paulo. O doutor Adalberto, além de ter uma banca advocatícia bastante prestigiada, ele era dono de cinema. Ele era um homem influente, tinha posses. Você lembra que ele tinha? Não, porque nós ficamos todos, né, assim, até amedrontados. Meu pai dizia, olha, não quero que vocês saiam, vocês têm que, vamos andar em grupo, tal, não vamos, nada de São Paulo, vamos, porque vocês podem ser sequestrados. Eu fui advertido que, tudo bem, estão soltos, daqui a pouco um de vocês é sacado e pronto, eu sou o responsável, como é que vocês... Não, vamos todos ficar juntos. Então, nós não visitamos nada, apenas comprou-se as passagens, meu pai saiu, comprou a passagem, e no dia seguinte, viajamos em direção a Aracaju. Foi assim que terminou o congresso de Ibiúna para o Sergipanos. Aí, como eu pulei, quando vocês chegaram, já chegaram pensando em montar o bar da burguesia para arrumar dinheiro. O bar da burguesia já foi uma ideia de Anselmo Góes, esse grande jornalista de quem temos falado, né? Anselmo Góes. Ele disse, rapaz, a gente tem que arranjar dinheiro, né? Ele era muito mais novo do que a gente, mas ele sempre foi empreendedor, sempre foi muito inteligente. Eu tenho uma associação cultural, eu posso pedir à prefeitura licença para montar um bar. E como meu pai, seu Euclides, como ele chamava, tem um amigo lá, eu posso usar dessa influência e pegar um bar perto do Cacique Chá. E aí o partido vai ganhar dinheiro. A gente não vai contratar nenhum funcionário, vai ser a gente mesmo. Tal. Foi quando fomos alcançados pelo AI-5. Certo. Mas aí naquele grupo que foi preso e voltou, ninguém voltou com medo não, falou assim, para mim chega. Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ficamos todos imbuídos de que a luta continua. Lá no Presídio Tiradentes, qual era a rotina assim? Você tinha um horário para acordar? Vocês ficavam fazendo o que durante o dia? As celas empiadas. Muita gente, não é? Não tinha o que fazer a não ser contar história. Falando, cada um contando alguma experiência. De vez em quando fazendo uma retrospectiva sobre as teses do Congresso, sobre os possíveis erros, crítica e autocrítica eram colocações da época que você tinha que fazer uma crítica, autocrítica, análise de conjuntura, não é? Análise de conjuntura. E o mineirinho aí? Alguém encontrou um mineiro que falava? O rapazinho... Não, eu não me lembro mais dele, né? Começaram a surgir a ideia de que o Congresso foi denunciado por um companheiro de nome Brasil, né? Aí começou a história de que alguém, um negócio completamente furado, começa a circular a história de que alguém denunciou. Para ter um bode expiatório, né? Para não assumir o fracasso, né, da sua organização. Tem sempre isto na história da humanidade. E aí era um companheiro chamado Brasil, que eu digo companheiro também não sei, não era do PCB, mas surgiu, tinha lá um negócio de uma Marta Rocha, um gordo também, que havia desconfiança, não sei o quê. Pode até ser que tivesse infiltrações, mas é que o Congresso foi praticamente aberto, né? E não foi por denúncia de A e de B, porque tudo levou aquilo, né? Deslocar 1.000 estudantes do Brasil inteiro para Ibiúna, uma cidadezinha que na época, se eu não me engano, tinha 5.000 habitantes, né? Nunca tinha feito mais do que 1.000 pães por dia. De uma hora para outra receber encomenda de 5.000 pães, no outro dia 10.000 pães. Só podia dar naquilo, né? Agora a coisa que me chamou a atenção. Arthur José Poerner. Arthur José Poerner é o autor do livro Poder Jovem. E é ele, Arthur José Poerner, que era o nosso contato a nível legal, porque ele trabalhava no Jornal do Brasil. Ele cobriu a morte do estudante Edson Luiz, em 28 de março de 68. Foi ele quem denunciou várias atrocidades militares. Ele sai naquela foto em que coloca a bandeira do Brasil por sobre o caixão do jovem estudante paraense Edson Luiz. Ele hoje está vivo, são
mas não está ligado, pelo que eu sei, a partido político nenhum. Tenho livros oferecidos por ele, o Poder Jovem, ele dedica a mim. Né? Quando você vê como é a esquerda, como é dividida. Quando ele veio aqui em Sergipe, foi a convite do TCE da Federal, que então, isso já era legalidade, os partidos legais, o PCB legal, o PCdoB legal. E aí Arthur José Poeda perguntou por mim. Tá aí, como é que eu vejo? Não sei. É que não me encontro em Sergipe, todo mundo sabendo, Cotiguiba, um ponto de referência. A casa dos meus pais, outro ponto de referência, Augusto Mainá. Todo estudante sabia, porque de uma forma ou de outra eu fiquei muito conhecido, quer pela facada que fui barbaramente, que sofri, né, em 63, em Lagarto, no Congresso de Estudante, quer por ter sido preso várias vezes, em função... Esse cara da facada você nunca mais encontrou? Não, de vez em quando vejo assim, aleatoriamente, não tenho com ele contato. Com o irmão dele, pedi desculpa, ele também já pediu desculpa publicamente, era coisa de criança, mas eu não me cheguei. Perdoei por causa de Gilberto Burguesia, que falou que o pai dele era progressista e que Luiz Carlos Prestes tinha perdoado Getúlio, porque a questão não era pessoal, era política, então o rapaz que me esfaqueou estava com ódio de mim porque achava que eu já era comunista, e agora ele sabia que tinha sido instrumento da vontade dos Ribeiros de Lagarto, e tal, e Gilberto deu rapaz, o exemplo maior, Luiz Carlos Prestes, que perdoou Getúlio, foi participar do governo Getúlio, que deixou ele 9 anos preso, e foi o responsável direto pela morte de Olga Benário. Então, política, você tem que fazer completamente. Tanto ele me convencer, eu nunca tive, depois disto, nenhuma vontade de fazer qualquer coisa com o João Ferreira Lima, que é o cara que atentou contra a minha vida. Não é? Ele é uma pessoa doente, tanto que recentemente a esposa dele morreu, e houve até comentários que podia ter sido ele o indutor daquele suicídio. Ele se formou em Direito, e antes disto eu tive algumas tentativas de confronto com ele. Você que buscou para uma vingança. Isso antes de Gilberto Burguesia me convencer, e minha mãe, que minha mãe disse, uma vez eu corri, ainda estava com dreno, que passei 6 meses com dreno na barriga, e caminhando, mancando, porque atingiram, alguns nervos foram atingidos pela facada. E ele estava a uns 80 metros de distância da minha casa, quando minha irmã disse, o bandido ali já foi solto, tal, e eu ainda estava convalescente, e tentei, seu João Fonseca, amigo de meu pai, dono do sítio, que ficava naquele tempo, a Avenida Costumel ainda tinha sítio, deu proteção, dizendo que não queria me ver como assassino. Então deu proteção a ele. Meu pai, não, deixasse, seu João, podia deixar. Né? E minha mãe me chamou depois, meu filho, só tem uma coisa, se você fizer é para matar, porque esse cara é traiçoeiro, é covarde e é traiçoeiro. Então sua mãe está dizendo, o senhor perdoe, como suas tias estão dizendo, ou se tiver que fazer, faça mesmo, porque esse cara é traiçoeiro. Outra coisa, nunca mande ninguém fazer por você. A fazer, faça você. Minha mãe era muito dura nessas coisas, e muito realista. E eu raciocinei, andei com o revólver do meu pai. Mas foi nesse período em que Gilberto Burguesia já tinha entrado no partido, conversando isso, porque teve outro lance, ainda em 67, antes do Congresso de Biúna. Ele estava na Faculdade de Direito, assistindo lá uma prova, que era para os novos, era a prova de vestibular. Quando eu cheguei, ele estava lá sentado. Aí o professor Bonifácio Fortes olhou para mim, doutor Gonçalo Lemberg, viu a situação. Doutor Gonçalo, mande um assassino, criminoso, covarde, sair daqui da sala, porque senão a desgraça vai acontecer aqui. Respeito a nossa faculdade, mas se ele não sair daqui, a desgraça vai acontecer. Aí a turma do Deixa Disso, o Hélio Paixão, tal, que aí tal, passaram, e o então padre João de Deus, que depois vai ser meu opositor no centro acadêmico, padre João de Deus saiu com ele.
Padre João Deus era tido como padre da juventude, tal, que saiu com ele. Já num outro momento, ele já tinha passado no vestibular, quando a Polícia Federal e o Exército fizeram um cerco discreto à Faculdade de Direito, com o negócio da morte de Edson Luiz. E ele achou que quem estava entrando eram policiais. Ele, olha, cuidado que vai. E o pessoal se aproveitou para dizer que ele deu o aviso de que a faculdade ia ser invadida, e nós pulamos o muro da Associação Atlética de Sergipe. Eu não pulei da Associação Atlética, pulei da casa de Hortência Carvalho, cujo pai era um médico famoso, uma família muito rica e poderosa, mas ela disse que qualquer coisa pule para cá, porque ninguém vai vasculhar a casa do meu pai, que meu pai é amigo desses homens todos. Foi o que eu fiz, pulei para a casa dela, e depois Clara Barreto, e outra jovem Isabel, prima dela, que eu prefiro não dizer o nome, porque o nome completo, porque ela é casada com um cidadão, que nunca soube que ela militava nas hostes do PCB, e naquele então ela nem namorava com ele, ela com Clara e Célia, e outras meninas, discretamente, foram lá, beber água, beber e tal. E depois eu saí no meio daquela mulherada toda e pronto, escapei dessa prisão. Então foi assim que as coisas aconteceram com esse cidadão. Depois que Gilberto Burguesia me convenceu que até Luiz Carlos Prestes tinha perdoado, eu achei que, para aquele jovem comunista, eu achava que quem seria eu contestar, a posição ética de Prestes. Então, achei que seria a prova da minha, como é que se chama isso? Como é que se chama? Da minha disciplina intelectual, porque o partido falava em disciplina férrea, mais férrea do que qualquer ordem militar, porque nossa disciplina era uma disciplina consciente. Era assim que o partido nos ensinava. Bom, aí... acender uma coisinha aqui que eu não sei o que é, eu tenho que verificar, de repente para de gravar, mas aí o nosso próximo passo foi dado o AI-5, nós já conversamos, alguns foram presos, e você estava livre ainda. Não, todos fomos presos, com o AI-5. Na próxima sessão a gente começa... Todos fomos presos e mais alguns. Todos fomos presos. E mais alguns que não tinham ido para Ibiúna. Então vamos, próxima conversa, sessão pós AI-5. Tá bom. Tá bom? Tá certo.